Olá, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Que bom! Mas antes, a nossa dica do dia. Vamos lá? O mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência: e se fosse comigo? Isso é bem verdade, né, gente? Se nós nos colocássemos sempre uns no lugar dos outros, com certeza tudo seria melhor no mundo, né? Antes de fazer algo para alguém, se eu pensasse, e se fosse comigo, será que eu gostaria? Então, é aquela história, né? Faça aos outros apenas aquilo que você gostaria que fizesse com você, tá bom? Dica de hoje. Então, vamos continuar. Bom, nós vamos, como sempre, corrigir a atividade que ficou na aula passada, tá certo? Então, preparem os cadernos para que a gente possa fazer uma correção bem feita. Então, vamos aqui. Bom, primeiro nós tínhamos aí um texto, né, um poema, trabalhando as variações linguísticas, um exemplo de poesia popular, né? Saudosa Maloca. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício harto, era uma casa velha, um palacete assobradado. Por aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca, construímos nossa maloca, mas um dia nem quero me lembrar. Veio os homens e as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas as nossas coisas e fomos para o meio da rua, apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada tauba que caía doía no coração. Muito bem. Então aqui nós temos um exemplo de poesia popular, né? Ele trabalha bastante a questão da variação linguística mais informal. E nós temos aqui, o tema é o seguinte, Saudosa Maloca. A partir do título, a gente já entende que saudosa, o que é isso? Saudade, né? Você está sentindo saudade de algo, de alguém. Maloca, no caso, são construções humildes, né? Casas humildes, mais pobres. Então, aqui ele está sentindo saudade da sua casa, tá bom? E aqui ele conta também no texto que a casa que ele e os seus amigos construíram, o que aconteceu? Vieram os homens, né? Provavelmente iam construir alguma empresa, alguma indústria ali e derrubaram as casas, né? As malocas deles. Triste, né? Então, vamos ver aqui. A primeira questão diz assim, explica a relação entre o título e o texto. Até já expliquei, né? Coloquei a seguinte resposta. No desenvolvimento do texto, o eu lírico lamenta a perda do local onde vivia e o título representa essa saudade que ele sente da sua maloca. Então, foi o que nós dissemos aqui. O título Saudosa Maloca tem algo a ver com o restante do texto? Qual é a relação? Total relação. No título, ele diz que sente saudade da sua maloca, ou seja, da sua choupana, do seu casebre, da sua casa humilde. E aqui, no texto, ele vai justamente falar sobre essa casa, né, sobre essa maloca, contando todo o seu lamento, que é uma característica da poesia popular, né? Lamentar, se lamentar por algo dentro aqui do texto, tá bom? Então, se você colocou uma resposta nesse estilo, mostrando que existe, sim, uma relação entre o título e o restante do texto, beleza. Vamos para a segunda. Opa! Qual é a linguagem predominante no texto? Justifique com exemplos do texto. Resposta. Linguagem informal, né, gente? Apresentando variação linguística cultural. Por que cultural? Porque aqui, através das palavras que ele fala que não estão de acordo com as regras gramaticais, nós percebemos que o grau de instrução escolar dele é baixo. Então, apesar de ele ter um enorme talento para poesia, né, gente? Isso não significa nada. O fato de ele não estar escrevendo de acordo com as normas gramaticais não exclui o talento dele, né? Ele é super inteligente. Só que a inteligência existe para diversos aspectos na vida da gente, tá bom? Então, aqui, basicamente, é a linguagem informal, apresentando a variação linguística cultural. Olha os exemplos, quando ele fala contar, né, que ele escreve com acento e sem colocar o R no final, adifício, que é edifício, harto, que é alto, homens, homem, tauba, que é tábua, etc, né? Tem outros exemplos aqui também que demonstram essa variação linguística cultural, certo? Vamos para a próxima. Então, nós temos aqui mais um texto
E vocês vão responder a partir desse texto as questões 3 e 4. Nós temos aqui. Declaração aos amigos de uma forma caipira. Vocês são o colírio do meu zóio, são o chiclete garrado na minha calça jeans, são a maionese do meu pão, são o cisco no meu olho, o outro olho, eu tenho 2, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, a mastumate do meu macarrão, a picumel do meu boteco. Nossa senhora, gosto demais da conta de vocês, uai. Vocês são também o vídeo perfume da minha penteadeira, o dentifrício da minha escova de dente. Escova de dente. Oi pra vocês ver. Oi pra vocês ver. Quem tem amigos assim, tem um tesouro. Eu guardo esse tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do meu coração. Então, nós temos aí um exemplo de variação linguística regional, né, gente? Esse aqui é muito típico da região do sertão, né? Mais para o sertão, mais lá de Minas Gerais, quando ele diz assim, esse aqui, ó, uai, né? Docês. Isso aqui é muito comum lá em Minas Gerais, esse tipo de fala, né? Esse modo de falar as palavras. Então vamos lá para a terceira e a quarta. Na terceira ele diz assim: o verso que retrata uma forma do falar regional é qual? O que vocês colocaram? Letra D. Quando ele diz assim, gosto demais da conta de vocês, uai. Isso aqui é uma forma de falar da região lá de Minas Gerais, né? Muito comum lá em Minas Gerais, como eu já expliquei. Então, essa frase representa um falar regional, tá bom? O recheio do meu biscoito, isso aqui é muito comum, várias pessoas falam dessa forma, né? A maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha. Então, aqui realmente representa um modo de falar de uma determinada região, é a letra D, tá certo? Então, na quarta, no texto prevalece o uso da linguagem regional, como eu já falei, né? Usada em algumas cidades. Então, é muito comum certos modos de falar que são mais próprios de uma determinada região, que é o caso aqui desse texto, né? Essa declaração aos amigos de uma forma caipira, achei bem interessante. Então, vamos continuar. Bom, já fizemos a correção, né? E agora nós vamos para a nossa aula de hoje com um novo tema, que é contos. Vamos lá? Nós sabemos que existem diversos tipos de contos, né? Tem o conto de fadas, tem contos de mistério, contos fantásticos, contos de terror, tem contos de vários tipos. Então, vamos conhecer um pouquinho agora dos contos, tá bom? Vamos ver aqui, então. Eu fiz um pequeno esquema para que a gente aprenda as principais informações desse gênero textual. Então, nós temos aqui a primeira informação. São narrativas curtas, né? Normalmente, os contos são histórias bem curtas, vão contando uma história rápida de se ler. Próxima informação, são poucas personagens, tá? Nada de, como, por exemplo, num romance que existem diversas personagens. Não, no conto são poucas personagens. Aí nós temos também uma escrita em prosa. O que é isso? Já expliquei para vocês. Escrita em prosa é aquela que vai até o final da linha. Faz o parágrafo, escreve a linha inteira, depois continua na linha seguinte. Diferente do poema, lembram? Que o poema não vai até o final da linha. Poema é escrito em versos. O conto é escrito em prosa. Mais uma informação. Os gêneros, né? Fadas, como eu já expliquei para vocês, tem de vários tipos. Contos de fadas, de mistério, fantástico, terror, etc. Uma infinidade de contos, tá bom? Então, vamos agora ver a estrutura do conto, tá certo? Então, nós temos aqui a primeira. Nós temos a situação inicial ou introdução, também chamada. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta as personagens, o local e o tempo em que se desenvolverá a trama. Então, aqui na situação inicial é a apresentação. É quando eu vou situar o meu leitor. Eu vou explicar para ele quem são as personagens e onde a história está se desenvolvendo, tá certo? É uma apresentação que eu faço. Normalmente é só no primeiro parágrafo. Vamos para a próxima. O desenvolvimento é todo o restante do texto, né? Só que dentro do desenvolvimento, o que nós encontramos? As ações das personagens, e essas ações das personagens vão desenvolver o que nós chamamos de conflito. O que é o conflito? É o problema que surge na narrativa. E também encontramos o clímax, que é o momento de maior tensão.
Então, o conflito, a história vai girar em torno desse conflito, desse problema que surgiu. Em seguida, vem aquele momento mais tenso, que é onde você vê, e agora? Será que o conflito vai se resolver ou não? Né? Então, é chamado clímax, aquele momento de maior tensão, de maior emoção da história, tá? Por último, nós temos a conclusão, também chamada de desfecho. Ou seja, como o próprio nome já diz, né? Como a história termina, é a solução do conflito. Então, lá no desfecho, você tem a solução para esse conflito aqui. Essa é a estrutura básica de uma narrativa, tá bom? Como o conto é uma narrativa, ele tem essa estrutura aqui. Situação inicial, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Muito bem. Então, gente, para que nós consigamos absorver melhor tudo que eu falei, eu trouxe aqui um conto que eu acho lindo demais, é uma história muito emocionante, que é A Pequena Vendedora de Fósforos, tá? Então eu trouxe esse conto para que a gente analise essas partes, essa estrutura que nós estudamos hoje de um conto, tá certo? Então vamos lá, acompanhe a leitura. A Pequena Vendedora de Fósforos. Fazia um frio terrível, caía a neve e estava quase escuro. A noite descia, a última noite do ano. Em meio ao frio e à escuridão, uma pobre menininha, de pés no chão e cabeça descoberta, caminhava pelas ruas. Quando saiu de casa, trazia chinelos, mas de nada adiantavam. Eram chinelos tão grandes para seus pequenos pezinhos. Eram os antigos chinelos de sua mãe. A menininha os perdera quando escorregara na estrada, onde duas carruagens passaram terrivelmente depressa, sacolejando. Um dos chinelos não mais foi encontrado, e um menino se apoderara do outro e fugira correndo. Depois disso, a menininha caminhou de pés nus, já vermelhos e roxos de frio. Dentro de um velho avental, carregava alguns fósforos. Ninguém lhe comprara nenhum naquele dia, e ela não ganhara sequer um centavo. Tremendo de frio e fome, lá ia a pobre menina, verdadeira imagem da miséria. Os flocos de neve lhe cobriam os longos cabelos que lhe caíam sobre o pescoço em lindos cachos. Mas agora ela não pensava nisso. Luzes brilhavam em todas as janelas e enchia o ar um delicioso cheiro de ganso assado, pois era véspera de Ano Novo. Sim, nisso ela pensava. Numa esquina, formada por duas casas, a menininha ficou sentada. Levantara os pés, mas sentia um frio ainda maior. Não ousava voltar para casa sem vender sequer um fósforo, sem dinheiro, pois seu pai naturalmente a espancaria. E além disso, em casa fazia frio, pois nada tinham como abrigo. Nessa primeira parte, eu queria que nós compreendêssemos, então, logo a situação inicial, tá bom? O que nós temos aqui? Olha só. A situação inicial está contida no primeiro parágrafo. O que nós temos aqui? A apresentação da personagem principal, né, que é a pequena vendedora de fósforos, mostrando onde ela estava, né, qual o espaço. Ela estava numa rua, caminhando com seus fósforos, tentando vender os seus fósforos na última noite do ano, né? E ela ficava lá sentindo frio, sentindo fome, perdeu os seus chinelos. Pronto, essa é a situação inicial para a gente compreender do que vai tratar esse conto, tá certo? Então, normalmente, a situação inicial vem no primeiro parágrafo, certo? Já aqui, olha só, nós já encontramos o conflito, certo? Aqui, depois da introdução, nós temos desenvolvimento, todos os parágrafos. Mas dentro desse desenvolvimento, nós já encontramos o conflito. Qual é o conflito aqui? Ó? Está contido no segundo e no terceiro parágrafo. Quando ela está morrendo de fome, tremendo de frio, não conseguiu vender nenhum fósforo e se voltasse para casa, o que aconteceria? Seu pai, que era muito violento, a espancaria. Então, ela está diante de um dilema, né? Voltar para casa ou permanecer aqui? Porque ela fica com medo do pai que é violento, então esse é o conflito que ela está vivenciando, né? Não vendeu nada e está com medo de voltar para casa, além da fome e do frio pelos quais ela está passando. Então vamos continuar a história. Suas mãozinhas estavam duras de frio. Ah, um fósforo lhe faria bem. Tirou um, Trek. O fósforo lançou faíscas, acendeu-se. Era uma cálida chama luminosa. Parecia uma vela pequenina quando ela o abrigou na mão em concha. Que luz maravilhosa!
Com aquela chama acesa, a menininha imaginava que estava sentada diante de um grande fogão. Como o fogo ardia, como era confortável. Mas a pequenina chama se apagou. O fogão desapareceu e ficaram-lhe na mão apenas os restos do fósforo queimado. Riscou um segundo fósforo. Ele ardeu e quando a sua luz caiu em cheio na parede, ela se tornou transparente como um véu de gaze e a menininha pôde enxergar a sala do outro lado. Na mesa havia uma toalha branca como a neve e sobre ela um brilhante serviço de jantar. O ganso assado fumegava maravilhosamente, recheado de maçãs e ameixas pretas. Ainda mais maravilhoso era ver o ganso saltar da travessia e sair bamboleando em sua direção, com a faca e o garfo espetados no peito. Então o fósforo se apagou, deixando à sua frente apenas a parede áspera, úmida e fria. Acendeu outro fósforo e se viu sentada debaixo de uma linda árvore de Natal. Era maior e mais enfeitada do que a árvore que tinha visto pela porta de vidro do rico negociante. Milhares de velas ardiam nos verdes ramos e cartões coloridos iguais aos que veem nas papelarias estavam voltados para ela. A menininha espichou a mão para os cartões, mas o fósforo apagou-se. As luzes do Natal subiam mais altas. Ela as via como se fossem estrelas no céu. Uma delas caiu, formando um longo rastilho de fogo. Então, aqui nessa parte, nós percebemos que a menina começa a riscar os fósforos para se aquecer, mas ela começa também a imaginar situações, né? Como ela estava com muita fome, ela imagina logo um jantar, né? Nessa última noite do ano. Começa a imaginar aquele ganso, né? Assado, começa a imaginar aquela mesa recheada de muitas comidas gostosas. E também começa a imaginar uma árvore de Natal, imaginar que cartões foram escritos para ela, ou seja, a necessidade que ela tinha de ser amada, né? Também, de sentir o carinho das pessoas, de sentir o amor das pessoas, de ser enxergada, né? Porque ela estava ali, ela ficava sentadinha, com fome, com frio, e ninguém se importava. Todos passavam por ela como se ela fosse invisível, né? Então, aqui nesse momento, ela começa a imaginar essas situações, né? Como seria isso na vida dela? Tudo por conta de uma necessidade, né? Primeiro, a necessidade do corpo, né? Da fome, o frio, e também a necessidade de ser amada, acolhida, enxergada, tá bom? Vamos continuar. Aqui tudo é desenvolvimento, tá? Aqui nós temos a última parte, então. Alguém está morrendo, pensou a menininha, pois sua vovozinha, a única pessoa que a amara e que agora estava morta, lhe dissera que, quando uma estrela caía, uma alma subia para Deus. Ela riscou outro fósforo na parede, e à sua luz, a avózinha da menina apareceu, clara e luminosa, muito linda e terna. Vovó, exclamou a criança, oh, leva-me contigo. Sei que desaparecerás quando o fósforo se apagar, assim como a ceia e a árvore de Natal. E rapidamente acendeu todo o feixe de fósforos, pois queria reter diante da vista sua querida vovó. E os fósforos brilhavam com tanto fulgor que iluminavam mais que a luz do dia. Sua avó nunca lhe parecera grande e tão bela. A bondosa senhora tomou a menininha nos braços e ambas voaram em luminosidade e alegria acima da terra, subindo cada vez mais alto para onde não havia frio, nem fome, nem preocupações, subindo para Deus. Mas na esquina das duas casas, encostada na parede, ficou sentada a pobre menininha, de rosadas faces e boca sorridente, que a morte enregelara na derradeira noite do ano velho. O sol do novo ano se levantou sobre um pequeno cadáver. A criança lá ficou, paralisada, um feixe inteiro de fósforos queimados. Queria aquecer-se, diziam os passantes. Porém, ninguém imaginava como era belo o que estavam vendo, nem a glória para onde ela se fora com a avó e a felicidade que sentia no dia do Ano Novo. Linda essa história, né, gente? Essa história foi escrita por Hans Christian Andersen, que foi um dos maiores autores de contos, né, contos de fadas. Só que esse texto não é o original, ele está adaptado para fins didáticos. Então, nós percebemos aqui, olha só,
O que nós percebemos aqui? O clímax da história que está dentro do desenvolvimento. Qual é o clímax? Está neste parágrafo aqui, ó, quando ela diz que a sua avó apareceu, né? Luminosa, linda, terna. Então você imagina. E agora, né? O que será que vai acontecer? A avó dela apareceu, ela está falando sobre estrelinhas que caem, que significa alguém subindo para Deus. O que será que vai acontecer? Será que ela vai morrer? Então esse é o momento de maior tensão da história, de maior emoção, que nós chamamos de clímax, tá certo? Aqui nós temos a conclusão, que é o desfecho, né? A partir daqui, deste parágrafo, onde eu marquei, olha só, até o final, nós temos aí a conclusão, o desfecho, como foi que essa história terminou. Então, terminou de que maneira? A sua vozinha levando-a para o céu, né? Em que ela vai dizendo que lá não havia nem fome, nem frio, e que ninguém imaginava como era belo tudo que elas estavam vendo, né? Então, aqui, pessoal, essa história mostra aquelas pessoas que vivem, normalmente que vivem na miséria, né, passando fome, especialmente as crianças, e que não são enxergadas, né, que muitas pessoas passam por elas por aí e fingem que não estão vendo, né, então elas sofrem bastante. Aqui é justamente para mostrar esse descaso com essas crianças especialmente, tá bom? Mas que o final foi lindo, né, que ela realmente encontrou a sua vozinha e a sua vozinha a levou para finalmente ser feliz, né? Acabaram os momentos de tristeza, de fome, de frio e de abandono, tá certo? Bom, então aqui nós fizemos uma análise, né, da estrutura de um conto, percebendo, identificando neste conto A Pequena Vendedora de Fósforos todos esses momentos de uma estrutura, todas essas partes, tá certo, pessoal? Bom, então agora nossa aula está finalizando e eu trouxe aqui a nossa sugestão de atividade. Hoje tem atividade no livro, tá bom? Então vocês vão ler o conto F de Frustração, de Moacir Scliar, que está lá nas páginas 206 e 207 do seu livro de língua portuguesa. E em seguida vocês vão responder no caderno as questões de 1 a 6, tá bom? De 1 a 6 da página 208. Não precisa copiar as perguntas, basta vocês colocarem as respostas, tirar uma fotinha e enviar para mim. Tá bom, pessoal? Ótimo, então fique em casa, estude bastante, pense no seu futuro, proteja a si mesmo, proteja a todos que vocês amam. Estou com muita saudade de vocês. Espero que estejam todos bem, todos em paz, façam algo de bom nessa quarentena, estudando, quem sabe lendo um livro, né? Interessante. Então, pessoal, até a próxima aula e beijo no coração.